Oi, gente. Bem, chegamos a um material que eu acho relativamente interessante, porque até então a gente estava falando de Europa, de mundo, né, história geral. Aí, nas minhas análises, eu decidi voltar um pouquinho para o Brasil antes da gente continuar com a nossa exploração pela história geral. A gente vai falar sobre esses movimentos sociais do século XX, final do XIX, início do século XX, e futuramente a gente vai para crise de 29, regimes totalitários, e aí voltamos para o Brasil para terminar o bimestre falando sobre Era Vargas. Então os conteúdos eles vão se conectando ali dentro de uma linha cronológica, tá bom? E o que é que acontece? Vamos lá. A República Brasileira, que surge no século XIX, no fim do século XIX, ela era baseada em um clientelismo, em uma troca de favores, e um governo onde apenas os privilegiados é que tinham vez e voz, geralmente os mais ricos. As classes mais pobres não entenderam nem essa mudança de governo, quem dirá entender como ele funcionava. Nem todo mundo participava da vida política, nem todo mundo participava da vida social. E isso vai gerar alguns impactos, inclusive na sociedade, que vai começar a reagir, vai começar a se posicionar contra algumas situações que causavam discordância, alguns movimentos bem conflitantes. E aí a gente vai perceber, no final do 19 para o 20, né, uma série de revoltas, um monte de conflito contra o Estado, contra o governo. O povo lutando por reconhecimento. É uma aula muito objetiva, eu não vou estar me prendendo tanto a isso, é mais uma marcação de conteúdo, eu só vou falar os acontecimentos para vocês. Não esperem nenhuma análise muito profunda, até porque vocês têm uma atividade em cima disso para estar fazendo. E vocês vão estar vendo ela agora, tá? Vamos tentar entender isso aqui. Enfim, aí só para reforçar, nós temos essa série de conflitos aqui. A revolta de Canudos, que é uma das maiores, né? A revolta da vacina, nós temos a revolta da chibata, o cangaço, que na verdade é uma estrutura, é um movimento, né? É o que a gente classifica como sendo banditismo social, o contestado e a greve de 17. O primeiro deles é a Guerra de Canudos, que se enquadra na lógica de movimento messiânico. O que seria um movimento messiânico? É quando a sociedade se envolve ali, em volta, né, se envolve com um líder carismático que tem um argumento favorável à população, que começa a ver ele como um salvador, um messias, alguém que traria as soluções para o problema daquela sociedade. Muitas vezes, o movimento messiânico ele se confunde muito com o sebastianismo, que é outra linha de pensamento que parte da ideia de que um dia um salvador vai vir, alguém para ajudar, tá? Que isso parte da ideia de Dom Sebastião, um nobre português que foi prometendo voltar, mas enfim, isso é outra coisa também. Enfim, muitas pessoas seguiam Conselheiro por suas ideias e vão formar o Real de Canudos no norte da Bahia. Qual é a grande questão? Canudos ele vai começar a crescer muito, o arraial vai começar a se expandir, porque eles realizavam ali um trabalho de subsistência. Eles faziam o que o Estado não se preocupava em fazer com eles, que era cuidar desse povo. Né? Então Antônio Conselheiro pedia as coisas, o pessoal ia se organizando, cada um fazia a sua parte, e o arraial começou a virar uma comunidade muito maior, com mais pessoas indo morar lá. Tá? Então as pessoas elas viviam do que elas produziam e o que sobrava eles vendiam para conseguir recursos e se manter. Isso vai fazer com que o arraial ele construísse uma independência com relação às oligarquias que dominavam a Bahia. Os membros de Canudos eles faziam altas críticas à República e seguiam algumas ideias católicas, mas só que partiam da ideia do que o Conselheiro dizia. Logo, o pessoal de Canudos foi taxado de monarquista e de fanáticos que iam contra a Igreja Católica. Com medo de que ou comecem a existir outros Canudos, outros arraiais igual de Canudos pelo Brasil, o exército vai tentar derrubar e o arraial vai resistir 3 vezes. A primeira, o exército leva uma porrada, né? E na segunda, o exército também não consegue invadir a região, mas Canudos sofre duras baixas. E na terceira é quando Canudos ele acaba caindo. Isso em 1897, um exército muito maior, muito bem armado, invade Canudos e dizima o arraial, mata sua população. É, Antônio Conselheiro acaba sendo morto também, então é um caos, tá? O arraial do Canudos ele se desmancha aí.
Já no início do século XX, a elite brasileira, que estava cada vez mais rica, passou por outra situação. Qual era? A necessidade de uma modernização, porque o país ainda se situava em um estilo extremamente colonial. Se você pegasse o Brasil, ele ainda estava em moldes do século XIX, enquanto que outros países já estavam bem à frente. Então isso carecia de uma reforma urbana, não só por princípios estéticos, mas também por princípios sanitários. Porque existiam muitas estruturas no Rio que deixavam os esgotos a céu aberto, sujeira na rua. Então, para evitar a proliferação de doenças e, consequentemente, também para dar um novo ar, começaram a existir programas de modernização para tentar mudar toda a situação do Rio de Janeiro, principalmente no século XIX, com algumas bases científicas mostrando algumas necessidades de reforma também. Então, vamos lá. No Rio de Janeiro, que era a capital do país na época, as reformas começaram. Pegaram as pessoas mais pobres, tá? E acabaram expulsando elas de suas casas, deixando elas sem moradia, forçando elas a morar em regiões de periferia. Elas não receberam nenhuma indenização em cima disso, simplesmente foram expulsos. Além disso, vai existir reformas sanitárias para começar a vacinar as pessoas, com a vacinação de febre amarela, peste bubônica e outras coisas. A varíola só podia ser combatida com vacina. Isso vai iniciar uma campanha trazendo essa obrigatoriedade da vacina por volta de 1904. Né? As pessoas vão ser contras a isso, principalmente porque eles achavam que a vacina estava vindo para matar os mais pobres, acreditavam um monte de coisa. Uma mulher decente não ia estar mostrando o braço para uma pessoa estar vacinando ela, enfim. Uma série de situações que tentavam colocar a vacina como algo duvidoso. Não é muito diferente do que a gente está vendo no Brasil atualmente, não, nos tempos para cá. Tá? Isso vai aumentar a revolta da população que vai tentar combater as forças policiais. Então, depois de tanta pressão, a vacina deixa de ser obrigatória, mas com o tempo ela volta a ser e a população consegue ser vacinada. Outra revolta é que acontece em 1910, chamada de Revolta da Chibata, quando a Marinha, em sua grande maioria, era formada por negros, e na Marinha ainda existiam muitos castigos físicos. E geralmente quem montava, né, como eu já falei para vocês, eram ex-cativos, ex-escravos e descendentes. Esses castigos físicos vão gerar certa comoção, tá? Porque muitos marinheiros eles acabavam sofrendo muito com isso. Após um desses marinheiros receber chibatadas ao extremo, que se eu não me engano o máximo era 50, esse cara levou 250 chibatadas, alguns marinheiros eles vão realizar um motim, vão dominar as embarcações e vão ameaçar disparar canhões no rio. João Cândido, que foi um dos líderes, após pressionar o governo, conseguiu pôr um fim ali aos castigos físicos. E aí depois disso, o João Cândido acaba sendo preso, perde o cargo, outros também vão participar do movimento com ele e vão acabar se ferrando. O cangaço é uma estrutura, é o que a gente chama de banditismo social. Quem defende esse contexto é um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm, né, quando ele vai falar que são movimentos que surgem quando o Estado ele não faz sua parte. Então, para tentar resolver os problemas sociais, a própria sociedade cria instrumentos. Então, o cangaço seria um deles. Né? E aí eles seguem várias explicações e conceitos para tentar definir o que foi o banditismo social. O cangaço é um exemplo desses, mas claro que não existem outras, aí, como as guerrilhas armadas e os motins. Tá? A gente tem um contestado, que foi outro grande movimento do período, porque lá já na segunda década do século XX tinha uma região no sul do país que era contestada, ninguém sabia ao certo de quem pertencia aquilo ali. A população desse território era simples e vivia do que elas plantavam. Então, por falta de médico e de uma orientação religiosa muito interessante, esses moradores eles acabavam se juntando com pessoas básicas que tinham um argumento cristão ainda forte, que tem um certo carisma. Esse é outro movimento messiânico. No caso do contestado, a figura que a gente tinha era um sujeito chamado de José Maria. Lembrem que em Canudos a gente tinha Antônio Conselheiro, aqui a gente tem José Maria, que criou em 1912, na região do Contestado, uma sociedade chamada de Vila Santa, que começou a atrair muita gente que precisava de apoio. Tá? E outra, né? Continuando aqui. Cadê? Sim, lembrei.
de Vila Santa, porque vai começar a acolher as pessoas depois que o Estado vai expulsar muitos trabalhadores de suas terras por causa da construção de uma rodovia que ligaria a região de Santa Marta até os portos, né, tanto São Paulo como de Santos e tantos outros. As autoridades republicanas, com medo de que esse movimento ganhasse muita força, vai organizar tropas e invadir a Vila Santa, e em 1902 José Maria acaba morrendo em combate, juntamente com outras pessoas do contestado. O contestado, mesmo sem José Maria, acaba resistindo até 1916, 4 anos aí de conflito contra as forças do governo. Mas é outro movimento também de certa relevância, que se baseou em princípios messiânicos, que tentou trazer melhorias para a sociedade. E a gente tem a greve geral de 1917, porque lembrem-se que a Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914 e que vai até 1917, 1918 para ser mais preciso, vai mudar a rotina de muitos trabalhadores no Brasil de maneira geral. A carga horária de trabalho aumentou, os salários se mantiveram, né? Os trabalhadores continuavam estando em situações deploráveis de vida. Com isso, em julho, né, vai ter uma greve geral. Os operários vão parar mesmo, principalmente em São Paulo, no sul do país. E uma coisa que é muito interessante é que, claro, eles vão pedir ajustes. São todos aqueles argumentos que a gente já conhece de outros movimentos operários. O diferencial é que esse se pautava em ideias mais voltadas para o anarquismo, sustentadas em princípios socialistas, alguns deles baseados em princípios positivistas. Então, vários movimentos que antes se viam na Europa começam a ter voz aqui no Brasil. Tá? E o que é que vocês têm para fazer para casa? Vocês têm uma atividade muito simples. Vocês vão escolher um desses movimentos que eu acabei de mostrar para vocês. Se acharem outro, ótimo, mas vocês vão escolher um desses movimentos e fazer um post para os stories do Instagram e me marcar, porque isso é importante. Isso aí vale 3, tá, gente? Depois eu vou até editar isso aí para vocês. Quem não conseguir fazer isso pelo Instagram, vocês fazem um mapa mental no caderno, tiram uma foto e me manda, que também serve. Agradeço a atenção, até a próxima e valeu!